Bom dia, nono ano, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 18, vamos falar sobre Ásia, quadro natural. É mais uma aula como aquela nossa última aula que mais explica, tem mais uma leitura bem até simples do que mesmo com uma explicação muito grande em algumas partes. Bom, então vamos direto aqui ao ponto do material que eu retiro aqui também do nosso livro para a gente poder acompanhar a leitura através do PDF e pode fazer a marcação no livro do que está aqui ou também pode simplesmente imprimir essa folha e deixar guardadinha para vocês para poderem acompanhar, beleza? Então vamos lá. Introdução. Apresenta uma grande extensão latitudinal, ou seja, no sentido norte-sul, tá? Também no sentido leste-oeste, mas a gente falou semana passada. Que lhe proporciona uma imensa diversidade climática e vegetal. Por que isso vai acontecer? Porque a latitude ela vai diferenciar na quantidade de raios solares que a região vai receber. Então, ou seja, se ela tiver mais com a latitude maior, ou seja, mais próxima ao polo, a gente vai ter menos insolação, ou seja, menos nível de radiação naquele local, vai ser mais frio. Enquanto vai diminuindo, vai indo em direção ao Equador, ela recebe maior insolação e aí nós temos características mais quentes, beleza? Seu relevo é composto por planícies, planaltos e uma vasta cadeia montanhosa que abriga as 14 montanhas mais altas do mundo, incluindo aqui o Monte Everest. Tá? Relevo asiático, o ponto principal de maior destaque. Como eu disse, composto principalmente por planaltos e montanhas, além de importantes planícies, como a siberiana, tá? Que é a mais extensa do continente, e é da Indochina, né? Uma região que é bastante fértil e propícia à agricultura, beleza? A China, então, ela aproveita bastante essa planície dela, né? A China simplesmente se divide em uma área completamente rural e a outra industrializada. Então, nessa parte rural, onde está esse relevo aqui, no caso, que é a planície da Indochina, é onde eles investem cada vez mais em agricultura, até porque precisa disso para poder alimentar aquela população toda, né? É bastante gente. Mesmo assim, não dá conta do recado. A porção mais famosa do relevo asiático são as cordilheiras. O continente apresenta várias cadeias de montanhas, das quais podemos destacar as principais. A primeira vai do extremo oeste até a Ásia Central. Nela, onde está localizada aqui, né, a Cordilheira do Himalaia, com mais de 3.000 quilômetros de extensão. Cordilheira é o coletivo de montanhas, beleza? E o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest, fica aqui na Cordilheira do Himalaia. A outra importante cadeia fica no noroeste da Ásia, onde fica ali os Montes Urais, tá? Que é a divisão entre Europa e Ásia, tá? A chamada Eurásia, a divisão natural desses dois continentes, a natural, são os Montes Urais aqui nessa grande região. Clima é bastante interessante, tá? Onde a gente vai perder um pouquinho mais de tempo, apesar da parte do relevo ser mais... Porque, vamos chegar lá. O clima siberiano polar, né? Com grandes invernos rigorosos, taraná, 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 que tem mais explicação para vocês. Clima frio da montanha, né? Clima de montanha, o que acontece aqui? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, e como a gente está falando de uma região de relevo muito alto, extremamente montanhosa, óbvio que os lugares vão sofrer influência desse relevo. Então, nos lugares mais altos, a temperatura vai ser menor. Clima temperado, né? Ou seja, já vai descendo, vai ficando um pouquinho mais quente, caracterizado por verões secos o verão seco, quente, e inverno suave, muito frio. Isso tem muita característica do clima mediterrâneo. O Mediterrâneo ele tem essa característica meio diferente, que o inverno é chuvoso e o verão é seco. Fazer o quê? É a vida, a natureza. Bem estranhozinho isso acontecer. Taranã, aqui tem a explicação. Beleza. Clima desértico. Começa do Mar Vermelho e vai até a Mongólia. Os desertos mais ocidentais, que possuem menor altitude, são arenosos e quentes o ano todo. Beleza. Tá, os demais são situados nas altitudes médias, são pedregosos, tá, de muitas predas. No inverno, Taraná, tem o gelo e tudo mais. Mas também não tem só deserto arenoso aqui e pedregoso, não, tá? A Sibéria, por exemplo, é um deserto de gelo, tá? Mas quando a gente fala de clima desértico, tá?
aí a gente está falando do clima onde está de uma característica quente, uma característica que tem baixo nível de pluviosidade, ou seja, de chuvas. Então a gente está falando daquele deserto mesmo tradicional que a gente conhece como deserto do Saara, ou o deserto amarelinho, vamos falar assim. Mas também tem o deserto branco, que são os desertos de gelo. Beleza? Clima equatorial, ou seja, mais abaixo ainda. Apresenta temperatura elevada o ano todo, assim como um alto índice pluviométrico, aquela explicação simples de clima equatorial, tá? É chuva e sol o ano inteiro. E aí, a gente chega no ponto a ser mais debatido aqui. Aguinha. Isso aqui é da outra... da concorrente do livro de vocês. O clima de monções. Esse é o ponto-chave do continente asiático, marcado por elevação de índice pluviométrico, ou seja, muitas chuvas que se concentram nos meses de verão, ou seja, verão chuvoso para dedéu. As estações são bem distintas. Em épocas de chuva, cai quase o total de precipitações, ou seja, tudo que é planejado de chuva cai sempre na mesma época. Durante o inverno, as chuvas desaparecem. O clima de monções é tão importante que ele tem uma parte aqui que é específica só para ele. Vamos lá. O regime de monções é um fenômeno que ocorre na região sul da Ásia. De duas diferentes formas. O verão é quente e úmido e o inverno é frio e seco. Por que isso acontece? Vamos lá. Durante o verão, a superfície continental, estou indo bem devagarzinho para ninguém perder, a continental apresenta temperaturas muito quentes, ou seja, quanto mais sol faz, a terra, o continente, esquenta muito fácil, beleza? Originando uma área de baixa pressão e alta pressão. Baixa pressão é quente, alta pressão é frio, beleza? Ao mesmo tempo, as águas do Oceano Índico, que geralmente são quentes, tá, gente? Apresentam temperaturas mais baixas, determinando uma zona de alta pressão, dispersora de vento. Vamos parar aqui. O continente está quente. A água vai esfriar. Não porque a água... Mas não está sol, não está no verão, por que a água não esquenta? A água vai ser sempre mais fria que a terra. Básico. Então o continente esquentando muito, a tendência é a água ficar parecer, pelo menos, a sensação está sempre mais gelada. O que vai acontecer? Baixa pressão aqui, alta pressão aqui. De um lado frio, alta pressão, do lado quente, baixa pressão. O vento corre da alta pressão para baixa pressão, e eu uso sempre aquele exemplo da bochecha. Alta pressão, onde está pressionando, para baixa pressão, onde não tem nada pressionando. E aí, a massa de ar vai se deslocar, o vento se desloca. Com isso, com essa dispersão de vento, ela ocorre do mar para a terra. O que vai acontecer? Ela leva a umidade que está ali no oceano para o continente. Então o continente está sempre ali quente, recebendo esses ventos úmidos que vêm do mar, o qual ocasiona um longo período de chuvas. Então você imagina o seguinte, vamos lá, como a gente está falando de um lugar de clima tropical, o clima tropical é basicamente o que a gente conhece aqui no Brasil. Tem uma parte que é um período frio e um período quente, acabou, não sente outras coisas. Então, tu imagina que são meses ali, ó, jogando umidade e o vento jogando sem parar. Por isso que falaram lá em cima, quase toda a totalidade das chuvas cai no mesmo período, porque é aquele período, ó, jogando umidade, vento de umidade, começa a chover. E aí ocasionam alagamentos perigosíssimos, tá? Um ponto mais perigoso aqui são esses alagamentos, deslizamento de terra, tudo isso. A gente está acostumado aqui, a gente não tem clima de monção, tá? O clima de monção é da Ásia, tá? Mas a gente tem uma ideia do que seja, porque é o que acontece aqui, só que
mais aprimorado, com mais intenso, sabe? Então é a mesma coisa, só que com uma intensidade maior e por um período também muito maior. Então, tu tá de dia, verão normal nosso, tá um sol de rachar, de tarde chove, porque, né, a chuva de verão, Guaraná, matéria do sexto ano. Aqui é isso todo dia, durante meses. Então, a gente já passa com problema de alagamento, imagina esse pessoal. Mas, porém, contudo, todavia, isso é importante para o desenvolvimento da cultura do arroz, tá? O arroz ele precisa de alagamento, ele precisa de passar períodos secos e períodos alagados para poder produzir melhor. Isso para o arroz é muito bom. Por isso também que na Ásia, eles, ainda tendo a cultura consolidada deles, o arroz, eles produzem mais de 90% de todo arroz mundial. É muito arroz, tá? Nas monções do inverno, ocorre o inverso. Ou seja, o continente vai ficar mais frio, a água vai ficar mais quente, e aí o continente fica jogando vento por o mar, tá? E aí, a partir do momento que você recebe o vento com umidade, e aí é possível ter chuva. Quando você manda vento, você acaba sofrendo essa consequência de você não produzir chuvas, porque você está dispersando aquilo ali. É o caso, por exemplo, das áreas polares, tá? Não chove na Antártica, não chove no Polo Norte, raramente também neva nesses lugares. Aquele gelo ali é consolidado. Tem tempestade? Vai ter, ocorrem, mas geralmente nesses lugares quase não vão ter, porque a precipitação ela depende muito disso. Precipitação é o retorno da água da atmosfera para a superfície. Ela pode estar líquida ou pode estar sólida como neve. Então, esses locais, os polos da Terra, eles acabam não sendo muito atingidos por esse fenômeno, que é o fenômeno da precipitação, da chuva, né, entre aspas, porque são áreas que dispersam ventos, eles mandam ventos, tá? Bom, beleza, e aí acontece ao contrário no inverno, não vai ter chuva direito porque tá geralmente mandando vento pro oceano. Aí agora a gente dá uma aceleradinha aqui. Vegetação, uma coisa bem simples, tá? Na parte norte, onde é frio, é tundra e taiga, tá? A tundra é aquela vegetaçãozinha rasteira, quase nada. Tundra acho que significa terra sem árvore, para vocês terem uma noção. O gelo prejudica muito essa região. A taiga, que é a floresta conífera, os pinheiros ali de Natal. Região muito fria, o pinheiro está ali justamente para isso, que ele tem essa formação, para poder a neve não acumular. Na parte central tem as estepes, tá? Uma coisa bem característica, como mais ou menos uma caatinga e tudo mais, vegetação espinhosa. Também temos as florestas tropicais, até porque a gente tem a região aqui equatorial. E algumas savanas. Não tem nada aqui muito específico na parte da vegetação não. Um ponto que eu queria falar para vocês aqui, que eu até esqueci, que eu falei lá antes, não, deixa para falar isso depois, quando falava de relevo e clima, porque o relevo é tão presente nessa região, por exemplo, esse clima de monções aqui, ele só acontece justamente porque o relevo é muito alto e ele não permite a circulação de massas de ar. Isso é muito perigoso, porque se as massas de ar circulassem mais pelo continente asiático, eles teriam umas características totalmente diferentes. Mas não, como o relevo ele é muito alto e ele não permite que essas massas de ar passem de um lado para o outro, cada local tem a sua característica própria e é aquilo ali, meu amigo. Não tem mudança. Como por exemplo, a gente aqui em determinado período do ano, a gente sofre a influência da massa polar atlântica, que foi aquele friozaço que foi semana passada ou retrasada, porque a massa avançou. Então, aquela massa de ar frio foi avançando pelo Brasil e foi levando chuva até lá no centro-oeste, que estava precisando até de uma chuvinha. Então, foi levando aquela característica dela. Se aqui fosse um lugar de relevo muito alto, aquela massa não ter esse alavanque, ela não conseguir passar por esse relevo. Então, ela não passando por esse relevo, a área que vem depois desse relevo, ela vai continuar normal.
Então, se está tendo queimada, se está um clima seco ali, e está vindo uma massa de ar com bastante umidade fria, que pode ajudar, beleza, vai chegar aqui. No caso do Brasil, chegou. Se acontecesse isso, por exemplo, na Ásia, no geral, não iria acontecer, porque o relevo iria impedir essa massa de levar essa umidade para outro lugar, tá bom? É uma barreira natural. Aí entramos na parte de hidrografia. Aí fala aqui dos rios mais importantes, tá? Aí destaca aqui, cadê? Vamos lá. Na parte norte, dois rios, Lena e Colimar, que são rios congelados. Na parte central, destaca o rio Azul e Amarelo, da China, tá? Onde tem uma das maiores, aqui, localizada a maior usina hidrelétrica do mundo, a das Três Gargantas, ok? Superando a de Itaipu. Na região do Oriente Médio, Tigres e Eufrates, né? Bem famosos. Acho que esse rio aqui está na Bíblia, se não me engano. E aqui o ponto polêmico. Rio Ganges, sagrado para a população indiana, tá? Nele são realizadas diversas atividades, desde o consumo de água até cerimônias religiosas. Milhares de pessoas. A Índia já está na casa do bilhão. Então, um monte de gente indo para o Rio Ganges. E não é novidade para nenhum indiano, como está aqui escrito, que o Ganges é um depósito de esgoto não tratado. O Rio Ganges não é um rio para você fazer esse tipo de coisa que eles fazem, tá? Além de vários desertos industriais e práticas anti-higiênicas. O resultado da poluição do rio é o surgimento de doenças como hepatite, cólera, caraca, é muito difícil, tá? E até mesmo câncer. E, infelizmente, as tentativas do governo de diminuir a população do rio parecem não ser eficazes. Além disso, apenas 1/3 dos resíduos lançados no rio é tratado. Assim, o índice de doenças entre adultos, idosos e crianças, ou seja, a população inteira, tá, continua muito alto. Aí aparece uma doença de nível pandêmico. Aí tu não pode falar as coisas, né? Porque pega mal, mas difícil, né? Deixa aí a reflexão para vocês. Façam os exercícios da página 100 e é isso, galera. Tamo junto.